que há de errado em nossa sociedade? Essa é uma pergunta que não quer calar. Temos percebido o recrudescimento, o aumento da violência, crimes de racismo. Pessoas têm produzido verdadeiros massacres, né? Afinal de contas, pode uma sociedade inteira estar enferma, doente? Infelizmente, uma sociedade pode passar sim por um processo de adoecimento, um processo de perda, né, dos seus vínculos identitários, dos seus vínculos propriamente humanos. O que temos percebido na contemporaneidade é exatamente esse processo de esfriamento, um processo onde cada vez mais o ser humano está se desumanizando, está entrando dentro de um processo em que as coisas parecem ter maior valor de que o próprio ser humano. Isso foi até abordado no passado por um filósofo alemão chamado Karl Marx, que ao estudar a dinâmica do capitalismo, das sociedades capitalistas, das sociedades de consumo, ele criou o conceito de reificação. A palavra reificação, para simplificar, significa coisificação. Coisificar, transformar aquilo que é humano em coisa. Infelizmente, né, após mais de um século desse conceito surgir em Marx, temos percebido cada vez mais as sociedades reificadas, as sociedades transformadas, né, em um grande shopping, transformada em uma grande feira de negócios. As pessoas são reduzidas a produtos. E é lógico que é esse tipo de dinâmica, é esse tipo, né, de fabricação de paradigma, é que vai lentamente montando essa distância humana entre os semelhantes. As pessoas, modernamente, acabam por trazer para a dinâmica familiar, para as relações pessoais mais íntimas, a esse modelo, esse paradigma dos negócios. É como se o chefe de família, a mãe ou o pai, estivessem também no papel de donos de empresas. Cada vez mais, né, essa dinâmica mercadológica tem invadido as relações propriamente mais íntimas, que deveriam ser estruturadas, que deveriam ter o suporte daquilo que é propriamente humano. Então, ao falar dessa doença social, nós vamos entender parte daquilo que muitas vezes nos choca. Recentemente, mais uma pessoa entrou numa escola, assassinou, né, crianças. Isso vem se repetindo. Pessoas armadas, né, invadem por exemplo, uma festa de aniversário e matam o aniversariante só porque ele estava fazendo uma festa com a temática de um outro partido. Vejam, né, que aquilo que parecia estar superado, pelo menos essa era a ideia, né, do começo do século presente, o século XXI, é que o homem se tornaria cada vez mais civilizado, se tornaria cada vez mais pronto a viver em sociedade. Alguns diziam que as guerras iriam terminar, viveríamos quase que um paraíso. Mas o que temos percebido é o oposto, né? O que temos percebido é a luta, o conflito, a guerra por petróleo, por território,
temos percebido a violência urbana, né, alcançando índices terríveis, cada vez mais miseráveis, pessoas jogadas, né, na rua. Então vejam que ao perguntar se uma sociedade pode estar doente, a resposta é sim. As sociedades modernas, elas estão doentes. A partir de uma espécie de tecnocracia, um regime governado pela tecnologia, os homens têm se tornado cada vez mais máquinas. Infelizmente, têm copiado, né, exatamente o modelo daquilo que eles mesmos criaram. Eles mesmos deram causa. E isso faz com que o nosso pensamento, que deveria ser um pensamento emocional, humano, solidário, vá lentamente se transformando em uma coisa que é mais pensado como uma arma de que propriamente algo positivo. O homem tem se tornado mais inteligente, tem controlado mais a tecnologia e não tem tornado o mundo um mundo melhor. Ao contrário, né? A própria tecnologia tem desempregado, tem jogado muitas e muitas pessoas para a informalidade, para a marginalidade. Então vejam que quando nós falamos, né, dessas doenças mentais que surgem dentro do mundo civilizado, quando nós falamos desse adoecimento crônico, das diversas síndromes, síndrome do pânico, fobias das mais diversas maneiras, tudo isso está muito vinculado a esse estilo desumano de vida. O homem tem se tornado cada vez mais inimigo dos seus semelhantes. Eu sempre digo aos meus alunos, né? No catecismo nós aprendemos para amar o próximo, mas dentro do capitalismo selvagem, o que você aprende é que o próximo pode ser o próximo a tirar o seu lugar. Por isso, as escolas têm se tornado verdadeiras escolas de predadores. As pessoas são preparadas para ter o seu lugar e tirar o máximo de oportunidades daqueles que concorrem, né, buscando um lugar ao sol. Percebam que, ao contrário de uma sociedade, né, cooperativa, humanizada, nós temos a demonstração da criação de uma sociedade extremamente cruel, desumana. Vejam que os crimes cibernéticos, os crimes virtuais, são cada vez mais comuns. A figura, né, do hater, ou seja, daquele que ataca, daquele que defama, a ideia de fake news, de notícias falsas, tudo isso são sintomas de uma época, são sintomas do apodrecimento de nossos valores, da perda, né, gradativa, lenta, dos nossos valores humanos. E é isso que vai gerar uma crise que podemos chamar de crise de identificação. Porque para a psicanálise, o que nos constitui como humanos é exatamente esse fenômeno, né, chamado de identificação. Você se identifica com outros. Nesse sentido, tem faltado identificação. Os seres humanos hoje já não trabalham, né, se identificando com outros seres humanos. Os pais estão cada vez mais ausentes, há uma desestruturação crônica das famílias. A própria mãe não pode estar por muito tempo perto dos filhos, precisa ir, né, produzir, precisa estar pensando na sua vida particular.
no seu individualismo, né? Muitas vezes doentio. Então vejam que tudo isso acaba por desembocar naquilo que percebemos como defeitos do sistema. Essas doenças psíquicas, esse processo de depressão, né, que vai se tornando um dos grandes males das sociedades modernas, os estados de pânico que acabam por levar as pessoas a terem simplesmente medo de viverem, né, dentro dos centros urbanos, a violência, a drogatição, todas essas coisas são sintomas do empobrecimento das nossas relações humanas. São sintomas do afastamento que tem se dado de forma crônica e recorrente em relação aos nossos semelhantes. Então é muito importante, né, termos em mente, e é por isso que eu propus esse tema, que aquilo que tem acontecido de anormal, aquilo que parece estranho e nem sempre ter uma causa, tem causas sociológicas, né, muito específicas. Causas sociológicas que acabam afetando, né, o campo mental, o campo psíquico. Causas que estão ligadas a esse esfriamento emocional de grande parte das pessoas. O que eu mais tenho atendido no meu consultório são adolescentes que não querem mais sair dos seus quartos, que estão cada vez mais ilhados, ficam cada vez mais presos numa espécie de redoma. E os pais não sabem mais o que fazer. Isto é, quando se importam, quando acham que isso é um problema. Muitos dos pais adoram ver o adolescente confinado no quarto, porque assim sobra mais tempo, né, para sua vida particular. Então notem que essa dinâmica cruel, essa dinâmica fria no sentido emocional, vai lentamente produzindo uma série de desconfortos, não só sociais, mas também desconfortos mentais, psíquicos. A falta de contato verdadeiramente humano vai levando à fabricação de psicopatas em massa, de pessoas que não têm vínculo, que não têm empatia. E a empatia é um subproduto da identificação. Primeiro, a criança se identifica com a mãe para amá-la. Primeiro, a criança se identifica com o pai para amá-lo. Por isso, o que nós chamamos de identificação é um subproduto desse tipo, né, de sentimento empático. À medida que as pessoas estão cada vez mais ovalizadas, presas, né, nos seus pequenos mundos, diante de seus celulares, parece que toda a vida social, né, se transferiu para a grande rede. Isso traz consequências bem negativas. Poderíamos dizer que deletérias, que leva propriamente à morte dos vínculos societários, dos vínculos humanos. E, em consequência da morte dessa vinculação tão necessária, temos uma sociedade desumana, desigual, injusta, cada vez mais governada por psicopatas. Infelizmente, né, essa é uma péssima notícia, mas os nossos governantes, grande parte dos nossos políticos, são representantes, né, da nossa apatia, são representantes desse desejo que nós temos de pensar só no nosso umbigo, só na nossa própria vida. Percebemos que as leis, tudo aquilo que rege e ordena as sociedades, são o espelho dessa forma cada vez mais apática e desumana de ser. Os indivíduos que criam as leis são os mesmos que são retroalimentados por essa doença social.
Daí então entendermos que algo precisa ser feito. Para que você não adoeça, para que você aprenda verdadeiramente se safar desse tipo de doença social, num próximo vídeo falarei um pouco mais sobre essa questão da humanização. Por enquanto, isso é o suficiente, eu agradeço a atenção de vocês todos. Se gostaram, deixem o seu like, convidem outras pessoas para conhecer o nosso canal e lentamente a gente vai discutindo todos esses temas importantes, relevantes, né, para o crescimento de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima vez.